noite. Olá, boa noite. Olá, tá bom, Flávio? Tudo bem? Bem. Graças a Deus. Bom, a gente vai se apresentar primeiro para as pessoas que já estão chegando, e a gente dá a palavra para o doutor, né? Eu sou a Sanaide Massafelli. Eu sou o Fábio, da Perfumaria Essencial. Nós dois juntos agora, nós estamos fazendo uns bate-papo aí também, né? Do Papeô, tem um canal no YouTube. E hoje a gente tem um convidado especial, né, Fábio? Um convidado de honra, né? Dr. Flávio Salatino, muito Meu conhecido. carinho de vocês, honra não. Honra sim. Olha, já tem gente escrevendo lá, nosso prefeito. Olha só, o pessoal já tá animado aí com a notícia, hein, Flávio? Gente, obrigado pelo convite, viu? Foi uma honra minha, viu? Não, nós que agradecemos. Porque eu falo assim, é legal a gente poder conversar de um tudo, né? Porque tudo que a gente está passando hoje, eu acho assim que nada melhor uma pessoa que tem, né, acesso à informação já profissional, né, para falar um pouquinho para a gente também, para passar o seu ponto de vista, né? Cada um tem o seu ponto de vista, mas nada melhor de quem conhece, né? Uma informação profissional, né? E ainda mais você, por exemplo, sendo cardiologista, né? Tem ligação direta com o tratamento tão falado aí pelos médicos, pelos políticos, né? É o seguinte, virou muita... Vocês me ouvem bem? Sim, então estou ouvindo. Virou muita polêmica o tratamento, eu até aqui não quero... Opa! Desculpa. Ninguém machucou, tá tudo bem. E a abordagem do tratamento, ela até, pelas mídias sociais, está tendo até algumas restrições, vocês sabem disso, né? Eu tenho a minha postura, eu tenho a minha conduta com o paciente, eu trato os pacientes que me procuram em relação a isso, mas, assim, essa questão, ela criou muitos dissabores, né? Porque daria para ser feito de outra maneira, né? De outra forma, né? Acho que a realidade teria sido outra se tivesse sido conduzida diferente. Mas aí entrou a política no meio, né? E pronto, né? Foi uma pena. A politização do tratamento foi uma pena, né? A gente vai ter que enfrentar, né, doutor Flávio? Eu acho que é questão de postura, né? É questão de você como médico, você entender que realmente não há nada muito coerente, apesar que agora já tem estudos a respeito. Então, lá atrás, quando começou, todo mundo ficou perdido, ninguém sabia das coisas. Até nós, né? Todo mundo fechou o consultório e falou, vamos nos trancar em casa. Foi isso que aconteceu. Mas agora a gente já tem uma noção, em alguns lugares que o tratamento deu certo, o tratamento precoce, né? Existe até um lado preventivo aí, que a gente fala profilático, de usar substâncias. E eu não vou falar nome, tá? De substância que eu acho que não é legal. Substâncias... senão todo mundo vai sair da live e vai correndo para a farmácia comprar. Exatamente. Apesar que que bem não assim, consegue mais. Apesar que não consegue mais. A Anvisa agora determinou que é só com receituário médico, né? Mas é isso que aconteceu. Então, assim, se tivesse sido abaixar a cabeça e falar assim, gente, o isolamento radical, o lockdown, como foi feito lá, não deu certo. Era só analisar no início lá, a gente viu como é que foi, né? E vamos ser humildes, vamos repensar, né? Mas é a estratégia de governo, a gente tem que entender. Eu não concordo, mas eu entendo e aí vai de cada gestor. Então, assim, estamos aí. Acho que agora é uma nova fase, olhar para frente, esperar a vacina chegar. E o que é mais importante, gente? Está mudando as fases, né? Já entramos na fase amarela, né? Araçatuba, né? Que é um grande avanço. Ainda bem, né? Graças a Deus pelo comércio também. Mas não esquecer da prevenção. Usar máscara, lavar as mãos, água e sabão é o melhor remédio contra o Covid. E álcool em gel, né? Claro, naquelas situações que não dá para eu lavar a mão. Tem muita gente, vocês sabem disso, que está usando álcool gel em casa, assim, né?
sabe, a todo tempo. Não precisa, né, gente? Não é isso a questão. O álcool em gel é quando eu pego um objeto que eu estou no supermercado, quando eu vou ao banco, sei lá. Aí eu uso álcool em gel que não dá para lavar a mão. Mas em casa é água e sabão. O melhor remédio que tem. Até assim, eu sinto que nem lá na loja, a gente trabalha com hidratantes para as mãos, creme para as mãos, né? E teve até uma procura maior, porque o álcool em gel, ele acaba agredindo a pele, né, em uso excessivo. Então, assim, eu estou sempre frisando também para as pessoas não deixarem de tratar as mãos, né? Porque é Sabe o que importantíssimo, eu né? fiz lá na clínica? Sabe o que eu fiz? Tem um amigo meu, dono de uma farmácia, ele coloca hidratante no álcool em gel. É muito legal. Você Ah, já vem com hidratante. É muito legal. eu vi um com glicerina. Aí lá na loja eu Isso, coloquei o pode ser álcool em também. gel com, ele já tem glicerina dentro, né? Então já comprei desse daí. Ele é mais meladinho um pouco, mas pelo menos não machuca, não resseca tanto a mão. Exatamente. Não, mas a gente vê de tudo, né? Eu acho que até mandei para você a foto, porque tem gente que vai no supermercado de touca, de luva, aí pega essas toucas, coloca até nos pés. Eu falo assim, gente, então nem sai de casa também, porque se for desse jeito, aí tá com a máscara, tudo, mas o que adianta? É complicado, né? Porque Você aí é sabe o que está onde. acontecendo? As pessoas... Pode falar. Não, não, é tipo, tem gente que tá ficando já neuróticos, né? Sim, mas aí que mora o problema. As implicações da pandemia, gente, vocês não imaginam a nível de saúde, psicológica, né? Que a gente atende muito no consultório. Então, as pessoas com depressão, o grau de tristeza lá em cima, né? Pelo isolamento, os idosos que não podem mais ter nada de convívio com a família. Então, ficou um ente daquela pessoa, um filho, por exemplo, que mora com aquele pai, com aquela mãe, por exemplo, né? E que os outros todos se isolaram, não vê os netos, a repercussão é muito complexa. Então, assim, a realidade pós-pandemia, que ela está chegando já, esses impactos todos, ainda nós estamos por ver, tá? Ainda tem muita coisa acontecendo. E, assim, na minha área especificamente, tem muita gente deixando de ir para o hospital com medo, né? Porque a ideia era assim, né? Lá atrás, né? Agora mudou. Mas a ideia era assim, ó, só vá para o hospital, para o pronto-socorro quando piorar. E muita morte em casa, muita morte em domicílio, muitos infartos sem diagnóstico, a pessoa tem dor no peito e ele fala, não vou, vai melhorar, vai melhorar. Então, assim, está sendo um aprendizado para a gente. É esquisito falar isso, mas é verdade. Em épocas de guerra e de pandemia, que foi a primeira que a gente vivenciou, né, nossa geração, a gente vai levar um aprendizado na medicina. Na verdade, é isso que vai acontecer, né? Isso é muito comum. Sim. Acho que a gente vai evoluir muito, né? Tanto a área médica, empresarial, as pessoas como pessoas também. Muita gente tem notado que está evoluindo espiritualmente, evoluindo como tentar fazer bem ao próximo, né? Então, no final, acredito que a gente vai tirar algo bom de tudo isso, né? Eu acho que as reuniões, por exemplo, reuniões virtuais, elas vieram para ficar. Eu acho que Sim, não vai parar, não. Claro que quando liberar tudo, claro que a gente gosta do calor, né, humano. Mas muitas estratégias de empresas, até aqueles que nos visitam, né, dos propagandistas da indústria farmacêutica, está mudando o jeito de fazer propaganda. Então, eu acho que tudo tem que olhar o lado positivo, se é que a gente pode falar assim, mas eu penso assim, tudo tem um lado positivo. Ah, é. E acho que o que mais pega no brasileiro é porque o brasileiro ele gosta de festa, né? Ele gosta de aglomeração, né? É onde pega pesado, né? O brasileiro gosta de um abraço, né? Gosta de contato físico, né? Isso é difícil. Nós temos isso, é cultural nosso, né? O abraçar, o dar as mãos, né? E é bom, eu gosto disso também, acho que isso é muito saudável. Só que diante dessa realidade, né, a gente vai ter que reanalisar, né? Eu falo assim, até tem uma pessoa que eu admiro muito que ela fala assim, não existe um novo normal, não é isso, não é que vai ter um novo normal. Na verdade, é uma nova forma de enxergar as coisas, quer dizer. Então, assim, eu não vejo a hora, acho que todos nós aqui, de poder abraçar algumas pessoas que a gente não abraçou mais, não é verdade? Então, é Sim. fato. Eu tenho
minha mãe tem 90 anos. Minha mãe tem 90 anos, eu não posso dar um abraço nela, entendeu? Então, acho que é difícil isso. Mas estamos aprendendo, né? Ó, a gente vai, assim, conversando, mas algumas perguntas eu vou fazendo, que o pessoal vai escrevendo, vou perguntar para o senhor, tá? Teve uma pergunta, a partir de qual a idade a gente deve procurar um cardiologista? Eu estava vendo aí. É o seguinte, isso é muito relativo, porque depende muito do meu histórico de família. Então, se eu tenho um pai, um avô que já infartou, eu tenho um ente próximo, né? Até segundo grau, que já teve um derrame, um AVC, esses cuidados devem começar mais precocemente. Mas, assim, em linhas gerais, para ficar uma coisa mais fácil, a partir dos 30 anos, com certeza. A partir dos 30 anos, com certeza. Mas se o meu pai, por exemplo, ele teve um infarto, eu devo ir antes. Agora, cardiologista, mas um clínico geral, para avaliar os seus níveis de colesterol, diabetes, hipertensão, isso já pode ser visto. Porque eu gosto de setorizar, porque eu gosto muito da área da clínica geral. É uma especialidade que está acabando, e não é bem assim. Eu não tenho que ir ao especialista para toda e qualquer situação, né? Por quê? Porque só que nós cardiologistas somos clínicos gerais, vocês sabem disso, né? Informação. Por isso que as pessoas vão muito lá. Porque o que acontece a pessoa ir no cardiologista tratar de Covid, né? De coronavírus? Porque tem a confiança com o seu médico, com o seu clínico geral, é por isso. Mas então, assim, crianças a partir de 10 anos que tem história familiar de colesterol alterado, né? Então, já tem que começar a fazer exame. Então, não tem uma cartilha. Mas, em linhas gerais, eu acredito assim, a partir dos 18 anos, fazer um acompanhamento de exame de laboratório, diabetes, colesterol, triglicéridos, tireoide, e se tiver alterações, aí sim, procurar o cardiologista. Quando vai para a gente analisa, chama fatores de risco. Então, assim, história familiar, se é fumante, se é diabético, se é hipertenso, se é obeso, se é sedentário. Então, fatores de risco para ter o risco aumentado de doenças cardiovasculares, infarto e AVC. E aí você faz os exames. Exame de laboratório, você faz um teste de esteira, um teste ergométrico, você faz o eco, você vai analisar carótidas do paciente. Então, cada paciente tem um perfil, né? E, aliás, isso que é o charme da medicina, né? A medicina não tem uma cartilha, né? No caso, você deve ter pacientes criança, como também tem, né, de 20, 30, 40, de toda a idade, não é restrito, né? Eu tenho pacientes, eu tenho crianças que já não são mais crianças, mas que eu comecei a tratar de pressão alta na fase de 10 anos de idade. Então, assim, mas existe? Existe. Claro que é exceção, graças a Deus, mas existe. Agora, a grande maioria hoje, assim, vou falar a experiência minha de consultório, né? A grande maioria é uma faixa de idade de 40 anos e depois pula para 60 anos para cima. Então, é o idoso que vai, porque já tem o acompanhamento, e é o jovem que vai para fazer o check-up, que eles falam. Então, antes, né, o pessoal que queria entrar na academia, né, é o pessoal que tem o histórico familiar. Então, a mãe, o pai falam, vai lá dar uma olhada. Então, essa faixa de idade é dos 20 aos 40. Porque a hora que passa dessa idade, e saibam vocês que a idade é um fator de risco, viu? Para doenças cardiovasculares. É a nossa idade aqui. No homem e na mulher, viu? E estão perguntando se o vinho faz bem para o coração. Saúde do... O vinho faz bem, sim, assim. Só que tem que tomar cuidado, porque não é remédio, né? Tem gente que fala assim, acho que pode beber à vontade. Mas, assim, para quem não tem restrição, com outros problemas, uma taça de vinho, vinho tinto, tá bom? E seco, tá bom? Ela traz alguns benefícios porque tem algumas substâncias que são antioxidantes. Isso é bom. São antioxidantes. Você só precisa frisar pra gente que não pode ser uma taça de 750 ml. Como diria, 2 dedinhos, né? 2 dedinhos e meio.
Ai. Então, assim, o que a gente aprende no dia a dia é que tudo na área de alimentação, e inclui aí também bebida, tudo usado com moderação e com orientação, né? Seja do médico. Eu gosto muito de falar com a nutricionista com isso. Eu encaminho muito paciente para nutricionista. É uma área que ajuda muito a gente. Ajuda muito em todos os sentidos, né? E a abordagem básica em qualquer paciente no consultório, a gente chama de mudança de estilo de vida. É o paciente mudar a alimentação, é fazer exercício, diminuir bebida alcoólica para quem usa muito, é parar de fumar. E o cigarro ainda é um grande problema na nossa realidade. Então, essa é a função do cardiologista no dia a dia, o cardiologista clínico, né? Mas o cigarro, eu acho que ele tem diminuído gradativamente, não tem? Com as restrições até de fumar em restaurantes. Você que lida diretamente. Porque eu já não tenho mais amigos fumantes, praticamente, né? Diminuiu muito, mas ele ainda é uma realidade. E assim, nas classes mais baixas, principalmente, e a gente percebe que, não que o de classe mais alta não fume, fuma sim. E a gente tem percebido muito, pasmem vocês, consumo de droga, gente. E em famílias estruturadas, o pai usa, a mãe usa, e é de tudo, viu? É maconha, tem pacientes que usam cocaína, é super complexo. Então, a gente não pode também achar que o mundo é perfeito, existe sim. E o cigarro diminuiu muito até pelas questões assim, de legislação, né? O que você falou. Não pode fumar em qualquer lugar, pode comprar só acima de 18 anos, então aquelas coisas que é fundamental. Mas eu acho que ainda é uma droga muito popular no sentido assim, é muito fácil. Para quem quiser começar a fumar, é muito fácil. Então, ao meu ver, é uma droga que tinha que ser combatida mais ativamente. Porque os prejuízos são enormes, gente, enormes. A gente percebe até, por exemplo, agora com o agravamento do Covid, né? Quem fuma já fica mais suscetível ainda a ficar internado e a entubar, né? E tudo. Então, assim, se a pessoa pudesse manter mais limpa, né? É o ideal. O cigarro por si só o cigarro, esquece qualquer outro fator de risco que eu falei aquela hora. Ele aumenta em 5 a 10 vezes, dependendo do paciente, o risco para derrame, para AVC, né? Da mesma proporção para infarto. E os problemas respiratórios são muito grandes. Então, na pandemia, no Covid, obviamente, o pulmão é um órgão mais suscetível, né? Não que os outros órgãos não sejam. É um paciente que tem um órgão mais debilitado, vamos dizer assim. Então, é o ponto fraco do paciente, o paciente fumante, é o pulmão dele. E muitos fumantes já têm problema de pulmão, até tratam, né? Na verdade, é um paradoxo, né? É o paciente que usa bombinha para o pulmão e continua fumando, né? Por exemplo, né? Isso faz parte, eu acho, né? Mas isso acho que vai do ser humano já, né? Ele é muito dependente de remédio, né? Ele toma o remédio para um problema para poder continuar. Continuar as práticas. Quantos não são os pacientes diabéticos? Nisso. Assim, às vezes o paciente, gente, assim, né, com todo respeito, ele é muito assim, espertinho. Ele fala assim, bom, se esse remédio para o diabetes ele é bom, a gente às vezes tem medicamentos bem modernos hoje, muito legais. O que ele acha? Que ele está muito bem medicado, ele pode extrapolar na alimentação, ele pode comer a mais, que ele pode usar açúcar, né? Um exemplo, né? E é isso que acontece mesmo. Só que cabe a gente, e assim, é o contato que você tem com o seu médico, cabe a gente orientar o paciente. E tem muitos que falam assim, não sabia, doutor. Sabe sim. O paciente que quer se cuidar, ele sabe o caminho certo, né? Porque tem muito mesmo, igual assim, quem gosta da cerveja. A cerveja, ela é bem complicada com a diabetes. Toma o remédio, né? E não para de beber a cerveja. Você sabe que uma pergunta muito frequente de consultório para pacientes hipertensos, diabéticos, é a história, eu tomo o remédio o dia que eu for tomar minha bebida alcoólica, minha cerveja? Sim. Qualquer tratamento desses contínuos não devem ser suspensos pelo uso de álcool. Não estou dizendo que pode usar álcool à vontade, né? Estou dizendo que aqueles pacientes que tratam de diabetes, de hipertensão, de colesterol, os seus remédios não devem ser descontinuados. O que a gente percebe, o que acontece? Vai ter um churrasquinho lá no sábado, a pessoa deixa de tomar o remédio,
a bebida alcoólica, seja qual for, mas a bebida alcoólica ela já é um fator para o descontrole de pressão, diabetes. Então, deixou de tomar o remédio e usou um agente, digamos assim, agressor. Vai descompensar. Vai ter crise hipertensiva, vai ter um diabetes alterado. É isso que acontece, né? Mas isso é falta de conversar. Eu acho assim que a função do médico, seja o cardiologista, todos nós que lidamos com essa área, é de orientação. E eu abordo tudo no consultório. Eu discuto questão sexual, vida sexual é saúde para os pacientes. Os pacientes se sentem muito acanhados, né? A questão de consumo de bebida alcoólica, esses mitos. Ai, doutor, não vou tomar remédio para pressão que vai dar impotência. Então, são mitos que tem pacientes que têm vergonha de abordar com o médico. E não podem. Porque os que não abordam com o médico vão aonde? Para o doutor Google, né? E o doutor Google, às vezes, não dá uma informação muito fiel, né? Lá tem tudo, né? Não quer dizer que porque tá lá é verdade, né? Lá você tem a opinião de todos os tipos, né? Então, você tem a opinião de, às vezes, uma revista científica, mas você tem a opinião de uma pessoa lá que não é nem da área. Então, você tem que saber filtrar, né? Você tem que saber filtrar. O próprio, você sabe que assim... hoje o paciente chega no consultório já preparado? Ele vai com o diagnóstico sério? pronto. Só quer que você assine a receita. Eu tô com tal coisa, vim aqui. Aí, às vezes, ele discute até o remédio, né? Mas eu acho legal, porque você convence o paciente de que aquela informação que ele trouxe, às vezes, não é a melhor para ele. Tratar a pressão é o mesmo remédio para todo mundo? Não, lógico que não. Senão precisava ter o médico, né? Eu ia na farmácia e pegava o remédio para pressão alta, né? Por exemplo. Isso. Teve uma pergunta aqui, por que acontece infarto fulminante mesmo quando a pessoa é saudável? O infarto, ele é muito complexo, ele tem vários fatores para ele. A gente já viu muito atleta morrendo de repente, não viu? Muito paciente jovem e às vezes sem obesidade. Por quê? Porque o princípio do infarto, como qualquer doença cardiovascular, trata-se de genética. Então eu tenho uma herança familiar, pode ser lá do bisavô, do tataravô, mas às vezes tem um gene perdido ali que vai favorecer isso. E eu crio, às vezes, condições para aquilo acontecer. Então, aqueles fatores de risco que eu falei, obesidade, cigarro, tudo isso. Quando não é assim, é porque é uma questão, a gente fala, intrínseca daquele paciente. Trocando em miúdos, é porque era para ser, está muito além do nosso alcance de entender, né? No alcance, assim, que a medicina possa explicar. Então, tudo é relativo. E ninguém acha que vai acontecer com a gente, né? Aliás, assim, você pega pacientes, pacientes jovens, na casa de 20 a 30 anos, mais ou menos, ele acha que nada acontece com ele de saúde, sabia? Isso. Então, ele acha que ele pode fumar, que ele pode beber, que ele pode comer tudo errado. Depois eu me cuido. E aí mora o problema. Eu sempre dou um exemplo que a saúde nossa, ela é uma plantação. E eu começo a semear lá na infância. Então, 8, 10 anos, quando a criança começa a ter um grau de entendimento, cabe a nós, pais, né, a própria escola, mostrar que os alimentos vão fazer a diferença. Por exemplo, é fácil de entender. Eu tenho pacientes que fumam a vida inteira, 40, 50 anos fumando, e chega lá após um infarto e quer que você mude a realidade dele. Não consegue. Não vai adiantar. Não vai. Ele plantou, né? Ele semeou uma coisa ruim lá para trás, né? Por isso que eu falo para vocês, na minha opinião, o cigarro hoje, na minha opinião, é a pior droga que existe. Não há dúvida disso. Claro que todas as outras são nocivas, mas o cigarro de verdade, vai ali na esquina, você compra, né? Não, e eu comento sempre que hoje a gente morre pela boca, pelo que a gente... É um veneninho diário, né? Então, no final, os maiores vilões da alimentação, os maiores vilões que são, assim, de uma forma geral, açúcar, né? Açúcar, farinha de trigo e sal. É os venenos brancos, né? E é tudo que a gente gosta, não é? Tudo que a gente consome, né? Mas eu acho que o mundo moderno, a forma moderna, se você entrar numa padaria, vamos falar assim, né? É uma delícia, né? Mas assim, aquilo ali não é saudável, né? Mas a gente tem que aprender a dosar, né? A não exagerar, né?
Relaxante muscular faz mal para o coração? Essa é uma pergunta muito comum. A pessoa acha que relaxante muscular vai atrapalhar no funcionamento cardíaco. Não, não tem nada a ver. Ele relaxa, são músculos diferentes. Os músculos das pernas, dos braços, são diferentes do músculo cardíaco. É uma terminologia diferente. Então, relaxante muscular não age no coração. Não age no coração. Tem, a Tamires perguntou Isso, do se Dramin. usar... tem gente que usa Dramin para dormir, se faz mal. Tem gente que usa bebida alcoólica para dormir. Tem gente, né? Não tem? Também, Então, para relaxar. faz mal o Dramin para dormir? Faz mal o Dramin para dormir? Não. Mas ele não é indicado para isso. Ele tem efeito colateral dele, a sonolência. Então, eu me uso do efeito colateral para dormir. Tem perigo? Teoricamente, não. Só que não vai ser um sono adequado, porque o Dramin, ele age, como já falei, de uma outra forma, e ele dá o efeito colateral dele. Então, nós temos hoje remédios indutores de sono, que trabalham na arquitetura do sono, que a gente fala. E, aliás, gente, sono é fundamental, hein? Sono é saúde, viu? Sono é saúde. Eu de vez em quando, a única coisa que para eu me recuperar é dormir. Ontem mesmo foi um desses dias. Porque ontem, como foi véspera de Dia dos Pais, então a gente trabalhou bastante nas lojas, né? E atendeu bastante cliente. E aí a gente chega em casa esgotado de conversar, de falar, né? Quando foi meia-noite, eu já estava no quarto, eu acho que meia-noite eu já estava dormindo já, sabe? E aí dormi hoje até as 10 da manhã, assim. Mas foi só assim para eu poder me recuperar, só com sono. Que não adianta eu tomar remédio, não adianta nada. Você sabe que a insônia, de várias causas, né? Ela está sendo um problema da pandemia, né? Está tirando o sono, literalmente, de muita gente. E o sono irregular traz uma série de Principalmente dos empresários, né? Principalmente dos empresários e dos médicos que estão na linha de frente. Mas, assim, compromete a saúde como um todo, inclusive imunidade, né? Inclusive imunidade, que é fundamental quando se fala de uma pandemia, né? De um vírus, né? Mas aí teve uma outra pergunta também do prolapso. Por que tem alguns... Porque em alguns exames médicos fala que tem prolapso da válvula mitral. Aí outro exame, o médico diz que não tem. O prolapso da válvula mitral, para quem não sabe, é um desalinhamento, vamos dizer assim, de uma forma simples, Dos batimentos. de uma das válvulas do coração. Isso. É um desalinhamento de uma das válvulas do coração, chama-se válvula mitral. Antigamente, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, qualquer desalinhamento da válvula era dado como prolapso da válvula mitral. Hoje, você tem que preencher uns critérios técnicos. São feitas medidas pelo ecocardiograma que caracterizam prolapso ou não. Então, tem muitos pacientes que vêm com diagnóstico e fazem o eco hoje e não tem prolapso. Mas, na verdade, prolapso não é uma doença para a pessoa se preocupar. Às vezes, traz sintomas, palpitações, sensação de coração acelerado, mas não expõe a risco aquela pessoa. É que tem várias nuances do prolapso, mas de uma forma geral, não é motivo de se assustar com o prolapso, não. E tem outra coisa, tá bom, gente? Depende muito de quem faz o eco, tá bom? Ecocardiograma é um exame minucioso que deve ser feito por especialista. Especialista em eco. Não é qualquer cardiologista que faça. Eu não faço eco. Eu tenho noções de eco, mas eu não sou especialista. Ah, legal. Então, às vezes, aquele que a pessoa faz no posto de saúde, essas coisas assim, por um plantonista qualquer... Não... eu tô falando de eco. Eco é o ultrassom cardíaco. Não confundir com o eletro. Qualquer pessoa, o eletro, que é aquele que coloca no peito, a gente fala chupetinhas, aquele é simples e qualquer técnico pode fazer. A interpretação do interpretação é pelo médico. Agora, o ecocardiograma, que é o ultrassom cardíaco, quem pode fazer é apenas o médico especialista na área, teoricamente. Mas nós temos na rede pública médicos não especialistas fazendo. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, nós temos mal profissional em todas as áreas, né? Então, não é porque é médico que ele é o melhor, não é porque ele é empresário que ele é o melhor, né? Não é porque é mecânico que é o melhor. Então, infelizmente, é uma realidade. Por isso que a gente tem que ter o nosso médico de família, né? O
ou aquele médico que a gente tem uma confiança igual leva o carro no mecânico, né? É a mesma coisa, a gente tem que ter confiança no nosso médico também, né? Isso é Mas muito importante. eu falei para vocês antes, assim, a pessoa ela cria uma referência. Então tem muitas pessoas que me ligam e eu dou abertura para isso, para a pessoa perguntar, doutor, é assim, ó, doutor, eu fui ao dentista e vou fazer um tratamento tal. Eu posso tomar esse remédio que o dentista me prescreveu? Doutor, eu fui ao outro médico lá, outra área, e eu tenho um problema cardiológico. Eu posso tomar? Então acaba sendo uma referência. E eu acho isso interessante. Então, a gente tem que dar essa abertura para o paciente. É bacana. Eu fui no meu pediatra até 20 anos. E sempre eu acredito, não sei se você vai concordar com a minha opinião, eu acho que quando, na dúvida, uma segunda opinião sempre é válida, né? Eu adoro a segunda opinião, sabe por quê? Tem dois tipos. Quando a pessoa vem até mim ouvir uma segunda opinião e quando o outro colega lá, e a pessoa fala, viu? Quando o outro colega está certo, eu falo, o colega está certo, pode voltar lá e continuar com ele, tá? Assim, depende do grau de conversa, tá? Uhum. A segunda questão é o seguinte, isso que eu falei agora é o mais comum. A segunda questão é aquele que ele vem meio que na maldade, entre aspas, ouvir a segunda opinião. Ele fica quietinho, ele não fala nada. E aí você fala assim, bom, mas eu preciso então fazer um exame tal. Aí ele pega a canhada, ele tira da pastinha dele e fala, mas eu já tenho o exame aqui. Aí ele abre o jogo que ele veio de outro paciente. Então, assim, o médico, eu falo assim, o médico, ele tem que ser aquela pessoa que você realmente confia a sua saúde e sua vida para ele. Não tem como, não existe meias verdades. Ou você confia, ou aquele não é o profissional para você. E tem outra situação, que é aquele paciente que você faz o diagnóstico, um diagnóstico às vezes difícil, e ele fala, tudo bem, sai, vai para segunda opinião, geralmente buscam médicos fora, geralmente São Paulo, é muito comum, e voltam. Doutor, realmente aquilo que o senhor falou estava certo. Legal, aí eu falo, ótimo, então estamos no caminho certo, é muito comum isso. Mas eu digo isso também porque a gente teve em casa, né? E eu achei até bonito, porque foi Dr. Takal, o senhor deve conhecer, cardiologista também. Ele revirou a minha mãe e assim que ele diagnosticou, ele achou, sabe? Aí ele pegou e chamou outros médicos. Aí eu falo assim, não é só a segunda opinião do paciente querer a opinião o próprio profissional, quando é uma coisa diferente, ele acaba entrando em contato para ter também o ponto de vista do colega. Sim. Olha, esquece essa história que a gente, por mais bem informado que a gente seja, a gente sabe de tudo. Mesmo, por exemplo, eu sei tudo de cardiologia? Não sei, não sei. E olha que eu tento me manter atualizado, eu estudo. Agora não está tendo congresso, só congresso virtual. Mas sempre fui em congresso. Por quê? Porque cada dia é uma aventura no consultório. Se você acha que vai ser tudo normal, vou tratar sua pressão, diabetes, fazer check-up, não é verdade. Sempre aparece assim. E aí, nessas horas que você é pego de surpresa. Quando você pode estudar, você fala, olha, eu vou me aprofundar e você volta daqui uns dias que eu vou ter uma opinião mais bem formada. Mas quando não, por exemplo, o Takal tem uma equipe muito boa no consultório dele. Então, eles são muito comuns se reunirem e trocar opinião. No consultório, nós também temos. Então, é muito gostoso, no final do expediente, a gente sentar e trocar ideia. Por quê? Às vezes você percebeu uma nuance que o outro não percebeu, ou vice-versa, e vocês formam um diagnóstico. Então, o trabalho em equipe é fantástico, é fantástico. Antes, quando eu não empresariava, né, não tinha negócios próprios, não tocava negócio, a gente via o médico falando, eu vou para congresso, falava, vamos passear, vamos viajar, né? Vamos se divertir. E não é isso, porque hoje eu participo de congressos voltados para o ramo da perfumaria, para encontros que a gente acaba fazendo fora, mais em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E eu volto com um conteúdo muito grande. A gente, no dia a dia ali, conversando com um amigo, porque a gente acaba ficando amigo de pessoas do Brasil inteiro, né, nesses congressos. E aí você volta com referências muito legais. Então, isso é extremamente importante. O médico que não faz está perdendo.
Vai da pessoa. Eu tenho colegas que já foram para congresso para passear. Já acontece. Mas assim, aí acho que não tem nem como falar isso, né? Agora, os congressos, mesmo hoje virtuais, que estão sendo, jornadas também, que são mini congressos, assim, é um modo de atualização fantástico, porque você tem contato com profissionais do Brasil e do mundo, com técnicas e tratamentos novos, e é a forma de estar atualizado, né? Não tem jeito. Porque é diferente você pegar, por exemplo, acessar um trabalho científico, ler, do que você ver a apresentação daquele que fez o trabalho, a experiência dele. Então, é muito legal. Então, a gente cresce muito. Eu volto muito maior de todos os congressos antes de ter ido. Quer dizer, eu cresço muito intelectualmente quando eu volto de um congresso. Eu gosto muito dessa prática. Ô, doutor Flávio, e como que tem surgido a política nessa vida toda aí de médico? Está disposto a falar algo sobre isso? Claro. Porque já estava político, é vereador, né? Vereador atuante já em Araçatuba, né? Extremamente conhecido. E agora aí os passarinhos verdes estão falando seu nome para candidato à prefeitura. Assim, eu sou vereador, estou no meu último ano de mandato, é o meu primeiro mandato. Eu estou adorando a política em si, eu sempre gostei de política e acredito que a política é o meio de transformação da nossa sociedade. Eu sempre falo nas reuniões dos colegas de partido, até com amigos, que tem duas formas de você mudar a sociedade. Ou é através da política, ou é através da força. Como eu não gosto de usar força para mudar nada, eu acredito na política. Só que a política é feita de uma forma coerente, a política, como a gente sabe que ela deve ser feita. E é por isso que, se a gente não se envolver em política, não adianta ficar no WhatsApp, no Facebook, criticando o que os outros fazem. Porque o fulano de tal... Não muda, não muda. Por isso que eu me posicionei lá atrás para me candidatar a vereador, claro, que com o aval da Kelly, porque sem o aval da Kelly eu não teria entrado nessa, porque a família é a base de tudo, inclusive para o político. E tenho aprendido muito, gente. E é diferente, tá bom? É diferente quando eu leio um jornal do que eu leio uma publicação no Face, de estar lá na Câmara dos Vereadores. É diferente. E essa experiência me enriqueceu muito. E essa bagagem que eu venho adquirindo nesses anos, apesar de ser poucos, aparentemente, mas eu me sinto já bem, assim, aprendi muito. Fez com que o nosso partido, eu estou agora no Partido Verde, né, que a gente lançasse a ideia, olha, nós precisamos lançar um candidato. A princípio não era o Flávio. O partido tem que ter uma postura em relação a isso. Foi aí, então, que fomos para as reuniões de partido e falamos, olha, vamos então levantar nomes dentro do partido. Aí tem toda uma sistemática e o meu nome foi então escolhido, se é que eu posso dizer assim. Então hoje, Flávio, doutor Flávio, ele é é assim que se fala, tá? Ele é pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde. Por quê? Porque eu acredito na política como forma de transformação. Eu não gosto de criticar. Eu acho que é uma dúvida de todo mundo. A eleição vai ser normal no dia normal ou vai por conta do Covid? As vai ter eleições já mudaram, tá? As eleições do primeiro turno é dia 15 de novembro, tá bom? Lembra que era outubro, né? Passou dia 15 de novembro. Mas e aí, vai ser assim, a eleição normal, você vai lá votar ou vai ter alguma mudança? O senhor sabe informar para a gente? Por enquanto sim, e já foi dispensada a biometria por questões da pandemia. Então, a biometria que seria obrigatória já não mais é, né? Essa é a primeira mudança. Agora, o restante vai ser normal. Nós temos que ir lá na cabine, fazer a votação e tudo mais. E é bacana. Eu acredito que até lá as coisas vão estar bem diferentes da pandemia, né? Então acho que vai ser bem mais tranquilo para a gente, né? E aí eu estava vendo numa reportagem que, como não vai ter mais uso da biometria, é importante a pessoa levar o documento com foto, né? Porque na última podia ser algum documento, né, que provasse só que era você. Agora não, vai ter que ser o com foto, né?
Vocês já Então, conhecem ou já baixaram o e-título, que é o título eletrônico no celular? sim. É fantástico. Você tem todos os dados ali. No seu celular, você tem o seu título de eleitor. Sim. Então, para aquele que ainda não fez, é interessante, né? Porque quem fez a biometria, ele já está com foto, né? Ele está perfeitinho lá. Então, é uma ideia. Você apresenta para o fiscal, para o mesário, né? Ele é Mas eu válido, acho né, assim, como documento. eu acho que essa é a única mudança que vai ter, assim, salvo se mudar as questões da pandemia, que eu acredito que só vão melhorar. Eu tenho essa fé que só vai melhorar. Agora, a pré-campanha, que já começou, e a campanha, eu acho que essas, sim, são totalmente diferentes do que a gente conhece. Eu falo pela pandemia, tá? Porque aquelas grandes reuniões, por enquanto, não se pode fazer isso, né? Sim. É proibido, né? Então, as reuniões virtuais, é o que a gente falou agora há pouco da medicina ou do trabalho de vocês, de cursos e congressos. Eu acho que o mundo virtual está aí e a gente tem que usar dele. E eu gosto, eu acho que é interessante. Claro que, como se fala em política, né? O corpo a corpo ele é importante. Mas, diante da realidade, talvez a gente vá fazer... Talvez não, com certeza. Vai ser uma campanha diferente. E já aproveitando, então, você ter falado aí do mundo digital, como é ser esposo, marido de uma famosa, de uma digital influencer? Eu acho assim, é maravilhoso, porque eu admiro a Kelly sempre. Não vou falar como marido, vou falar assim, ela sempre teve essa vocação. E foi assim, na verdade, de uma conversa nossa que eu incentivei a Kelly a entrar nesse mundo. Eu falei assim, Kelly, você tem potencial para isso. E ela, a princípio, ela relutou assim com medo, né? Acho que tudo que é desafio novo, a gente tem medo, assim, né? O que pode acontecer? Como é que vai ser? Mas quando ela pegou o jeito, e hoje eu sou um fã dela em todos os sentidos, que eu acho que o trabalho dela é muito legal, porque ela se realiza do que ela faz, isso faz bem para ela, por isso que eu me sinto bem. É maravilhoso você olhar para sua esposa e saber que ela está contente, mesmo o dia que ela está cansada, que trabalhou muito, porque, como todos nós, né? Eu chego, às vezes, no consultório cansado também. Ela também chega de um dia de trabalho cansado. Mas, assim, a gente, com a graça de Deus, eu sempre falo isso, a gente aprendeu a conciliar muito bem tudo isso. Até porque a exposição midiática, né, do político e de uma digital influencer, corre-se, entre aspas, alguns riscos. Mas nós estamos blindados aí com o poder de Deus, a gente está blindado. E eu acho bacana que você acompanha ela, né? Em alguns trabalhos que ela vai fazer, você acompanha, Acompanho, né? Tira foto. Só não vou mais por causa do meu trabalho também, mas se eu pudesse, eu ia em tudo. E assim, ela gosta de... A Kelly é muito família, né? Para quem conhece ela, sabe disso. Então, ela gosta de fazer vídeo, para quem acompanha as redes sociais minhas também, dela, então, vídeo dos dias dos namorados, aquela entrevista, foto. Então, a Kelly é muito família. Na verdade, é essencial no vídeo. Eu sou muito família também. E falando em Kelly, hoje a nossa musa não está aí com o senhor? Já falei para ela ficar pertinho aqui, que eu queria dar Mandar pelo menos oizinho para você. Pra gente, né? Você acha que a Kelly, eu ia deixar a Kelly de fora? Eu não vou Oi, pessoas. Oi, gente. Tudo bem, Dri? Tudo bem, Fábio? Tudo bom? Ele liga o ar fica muito gelado, eu sofrendo. E hoje foi ao contrário, né, Kelly? Você ficou assistindo, né? Por isso que eu falei que honra minha para vocês no começo, entendeu? É honra nossa, né? Porque eu falo assim, Dia dos Pais, né? A gente tá meio atrasado, esquecemos até de falar, mas um feliz Dia dos Pais para todo mundo. E eu admiro muito, porque paizão, eu vi a Kelly na correria, a gente acompanha a Kelly pelos stories. Aí eu sabia que a Kelly estava na correria, aí na hora do almoço vinha o doutor com o Murilo almoçar. Eu falava, olha que paizão. Aqui todo mundo ajuda, Adriane, viu, Fábio?
Todo Né? mundo tem que fazer um pouquinho de cada coisa, né? Ó, mas a gente tem que confessar também, todos nós aqui, homens que não faziam isso, eu sempre ajudei, mas que a pandemia mudou muito. Então, as atividades do lar, né, digamos assim, lavar louça, Colocou eu não muito ligo homem para não, lavar moça, banheiro. No banheiro, né? até lavar banheiro. Ah, foi só aquele dia, Adriana, não. Foi só aquele dia, depois ele Foi começou, só pro voltou a vídeo, né, trabalhar, ficou Kelly? mais tempo. Peguei ele assim, meio que ele ficou, você tá filmando? Eu falei, claro, para mostrar quem é você. Mas vocês lembram a primeira semana da pandemia, que a gente se fechou, né? Então, foi uma Nossa. semana que a gente tinha que fazer tudo, né? O mundo ia Agora tá acabar com uma naquele certa primeiro abertura, semana. né? Mas é muito bacana isso daí. Eu falo assim que eu sempre, quase toda live eu comento sobre isso. Eu falo que há males que vêm para o bem. E eu acredito que esse Covid também teve as coisas ruins, mas teve o lado bom também, né? De você estar mais próximo à sua família, de se conhecer melhor, porque essa vida agitada que estava todo mundo levando, estava tendo um distanciamento social dentro de casa, né? Sim, sim, é E verdade. isso fez gerar Familiar, mais. agora a gente estava falando isso hoje no almoço, né? Sim. Que a gente está adorando que a gente fica grudadinho, mais grudadinho. Mas as questões assim familiares, jantar, final de semana, ficou tudo muito mais intenso. Mas eu estou adorando, eu estou adorando. Não que eu estou adorando a pandemia, mas é o que você falou. O que ela está trazendo, eu sempre acredito que tudo nessa vida tem um lado positivo. Tudo tem que olhar por esse caminho. Valores, né? A gente, Sim. na correria, a gente acaba esquecendo um pouquinho, tem que olhar para os valores. Exatamente. É importante. Eu lembro acho que, só mudando de as assunto... pessoas vão ter mais tempo de analisar para votar também, né? Sim, sim. Tomara, se Deus quiser. É porque esse Estudar em um outubro, pouquinho, né? turno, né? Desculpa, nós cortamos, Gustavo falando. Não, é que as eleições seriam em outubro, passou para dia 15 de novembro, então é mais de 45 dias, 40 dias aí de tempo, de espaço para definir o seu candidato, né? E agora eu acho que é mais do que nunca, é o momento das pessoas estudarem um pouco o candidato, analisar o perfil, para escolher certo, né? Porque, assim, a gente vai precisar de boas pessoas na nossa administração pública para voltar às atividades do país, né? A gente vai precisar de pessoas realmente competentes, honestas, né? E que trabalhem duro para aquilo, né? Que não vejam ali só um cabideiro para salário, né? Então, a gente precisa de pessoas realmente que avancem em Araçatuba. Eu tenho ouvido muito, assim, comentários de assim, olha, doutor, o ano que vem, os orçamentos municipais, todos eles, né, vão ser diferentes. E é verdade, porque o orçamento familiar mudou, os recolhimentos de impostos também vão sentir reflexo disso. E aí que eu acho que é a grande questão da transformação, da reinvenção da forma de gerir uma cidade. Você vai ter que, o gestor, seja quem for, né, vai ter que cortar, vai ter que andar nas coisas assim, porque senão não consegue. Mas esse desafio, eu acho assim, fantástico. Mais uma vez falando, não a pandemia, mas isso daí, para que as coisas andem justas. É como uma empresa, né? Vocês que são empresários, é como uma empresa, né? Você tem que ajustar os seus gastos de acordo com a sua receita, né? É uma grande empresa, né? E eu acho que faz também todo mundo refletir que a administração de qualquer negócio faz muita diferença. E a administração de uma cidade, de um governo, de um país, é tudo, né? Assim, a gente fala muito no nosso partido, no nosso grupo, que a política ela começa aqui em Araçatuba. A gente tem falado muito, e claro que tem que ser, a gente fala muito do Bolsonaro, do governo estadual, porque o sistema é assim. Mas nós vivemos em Araçatuba. Então a gente tem que saber quem é o seu vereador, quem é o seu prefeito, quem é o vice, por quê? Porque é aqui que as coisas acontecem. Se a gente perguntar, até outro dia um colega falou uma coisa assim,
se eu perguntar o nome de todos os ministros do Supremo, talvez todo mundo esteja na ponta da língua, do Supremo Tribunal Federal. E talvez se perguntar o nome dos 15 vereadores, às vezes nem saiba todos. Assim, foi uma brincadeira que nós fizemos, mas é verdade. A gente está muito de olho em Brasília e esquecendo de Araçatuba, assim, nesse aspecto, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Porque a rua que eu ando é aqui, né? A perfumaria que eu vou é aqui, não é? As coisas acontecem em Araçatuba. Mas é o mal das pessoas. Às vezes as pessoas cuidam mais da casa do vizinho do que de dentro da sua casa, né? É verdade. Mas então, eu acredito, falando em política, eu acredito que o governo Bolsonaro já está caminhando para mudar isso, né? Que o ministro Paulo Guedes ele quer fazer essa mudança, dar poder para os municípios e estados gerirem os seus recursos de uma forma melhor, porque a saúde é aqui que acontece, a educação é aqui que acontece, né? Então, essa gestão dos recursos, elas têm que ficar aqui. É como, por exemplo, recolher IPVA, recolher tributos que vão tudo embora e depois volta só uma fatia para nós. Está errado, né? Não tem sentido isso, né? É aqui que tem que ser empregado os impostos e tributos aí. Sim. E não dá para... Vocês estão conhecendo um pouquinho mais dele, né? Tá vendo? Que ideia genial. Ele é muito inteligente, eu sempre falo para ele. Tem a pessoa que ela é esperta e tem o inteligente. E eu falo para ele que, além de humildade, ele é inteligente. Não, inteligente não. Amor, eu sou uma pessoa que tem percepção das coisas. Tem essa eu gosto de claramente. Eu gosto de ler. Eu só queria deixar vocês para falar para atrapalhar a live de vocês. Imagina, um prazer. Um beijo para vocês, tá? Vou cuidar aqui dos filhotes agora, tá bom? Tá bom, obrigada. Um beijo. Mas, voltando à questão, eu acredito assim, e é difícil que o próprio ser humano ele quer generalizar, só que é igual, não dá para você, cardiologista, atender todo mundo só com uma planilha, que cada caso é um caso, né? Cada cidade é uma cidade, tem um problema, então isso tudo é bacana, isso que você acabou de falar. Isso vai cair no que a gente falou da gestão da pandemia. Como fechar um estado inteiro se cada cidade tem uma realidade diferente, né, gente? Né? Mas é o que a gente falou, né? É o amadurecimento político que também vai servir tudo isso daí. Mas o lado econômico está sendo muito ruim, né? E triste, né? Que é igual... eu já tinha comentado, né? Na verdade, eu já tinha... Antes da pandemia, eu já tinha comentado com a Kelly e com o Dr. Flávio que a situação já não estava boa, que eu já estava pensando se iria mesmo continuar no shopping, porque estava cada dia difícil, né? E aí foi onde tudo que aconteceu foi o pontapé para a gente analisar melhor e ver que não estava mais dando certo, né? E eu falo que eu acredito assim que todo mundo hoje está colocando mais assim, pensando mais no futuro, em tudo que está acontecendo, porque assim é uma questão agora que todo mundo tem que pensar bem, né? É igual na questão do voto, pensar bem, porque é para o amanhã da gente, né? Extremamente decisivo, né? Essa reabertura agora, né, com a zona amarela aí, eu acho que vai ser interessante assim, as pessoas se reinventaram na pandemia. Por exemplo, a academia fechou. Aí o personal ele teve que se reinventar, não teve? Aqui na avenida aqui perto de casa, a gente vê pela manhã e no final da tarde um monte de gente assim, guardado o distanciamento, mas fazendo atividade física. E você vê personal orientando. Então a academia vai voltar a funcionar amanhã, não vai? Vai. Como é que vai ser? E aqueles clientes, vamos dizer assim, que optaram por aquele modo diferente? Será que eles vão voltar a querer ir para a academia logo? Então, assim, ninguém sabe. É igual escola. Será que assim que reabrir as escolas nós vamos liberar nossos filhos? Não sei. Então, assim, por quê? Porque ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém sabe, né? Então, a gente tem que agir com muita cautela. E aí precisa de bons administradores
para guiar a população para os melhores caminhos, né? É o que a gente vai precisar para o final desse ano, para o ano que vem inteiro, para um pedaço de 2022, para poder... Porque vai ser tudo muito gradativo, né? Tudo muito pausado, muito pensado antes de tomar qualquer atitude, né? Então, a gente precisa de um bom gestor aí para tocar tudo isso. E que tem que ter coragem. Eu acho que sim. Tenho certeza que sim. Ó, no melhor dos cenários, vacina, a gente vai ter ela mais para o final do ano, no melhor dos cenários. Sim. E para você imunizar todo mundo, vacinar todo mundo, não dá tempo esse ano. Não dá tempo, esquece isso. Então, só o ano que vem, uma liberdade maior para poder voltar mais ou menos como era antes. Então, temos que repensar. É uma nova forma de encarar a situação, nesse sentido, né? E eu estou muito otimista com a vacina, viu? Mas, assim, o vírus, ele tem muitas nuances aí que a gente está aprendendo com ele. Tem alguns especialistas já falando em segunda onda. Não sei se vocês têm lido a respeito disso, né? Sim. A gente fica querendo que não seja verdade, né? As notícias, mas é preocupante. A gente se apavora quando lê algumas coisas, né? Ó, eu acho o seguinte, a máscara e o álcool em gel, o lavar as mãos, ele veio para ficar por um bom tempo, viu, gente? E eu peço aqui para todos que estão nos assistindo, assim, não deixem de fazer isso. Eu acho assim, tem que ir ao mercado, tem que ir ao banco, tem que ir na perfumaria comprar, tem que fazer tudo, não é? Mas tem que ter os seus cuidados. Distanciamento, não fica dando a mão para ninguém, né? Não conversa perto das pessoas, não toque nas pessoas. Por enquanto, não faça isso. Não faça. Ah, e só aproveitando de falar disso, ó, quem pegou Covid... ainda não dá para provar, não dá, assim, cientificamente que não pega de novo, tá bom? Então, ainda não dá para falar isso. Então, cuidado, tá? Mesmo quem já pegou, né? As pessoas têm que continuar mesmo com as precauções. Continue se precavendo, continue se precavendo. Isso é muito importante. Nós temos aí 2 minutinhos, doutor Flávio. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui? Nós estamos com 111 espectadores agora ao vivo, chegou a 130, 140, 150, mas ainda tem bastante gente. Eu acho assim, primeiro a honra de verdade de estar falando com vocês, porque eu acho que qualquer canal que a gente possa conversar é levar informações. Quem me conhece já, e vocês estão me conhecendo agora um pouco melhor, quando eu falo de política, eu gosto de falar do meu jeito de olhar para a política, né? Então, assim, eu acredito na política, eu acho que ela é a forma de transformação, e assim será em Araçatuba também. E na medicina, o que se fala hoje é pandemia. Acredito no que eu acabei de falar para vocês. Vacina está chegando, mas mantenham os cuidados de prevenção. Distanciamento, máscara, lavar as mãos. E, na verdade, o brasileiro, gente, me perdoa, mas a maioria dos brasileiros não tinha o hábito de lavar as mãos, tá? Não tinha, é verdade. Então, que a gente adquira esse hábito aí, que ele fique, né? Que ele não vá embora junto com a pandemia. E no mais, agradecer e me colocar à disposição. Se quiserem falar de novo, algum tema específico, eu estou à disposição. Com certeza. Doutor Flávio, muito obrigado. Nosso tempo está acabando, obrigada. Já apareceu aqui que vai encerrar. Muito obrigada mesmo. E a gente vai convidar, então, o senhor novamente para bater um papo aqui com a gente. Com certeza. Para os futuros, o Papeô vai estar sempre aqui à disposição do senhor também. Obrigada, está acabando. E feliz Dia dos Pais para todos os pais. Para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado.